Se você está perdendo dinheiro porque você escolheu a rede social errada para o seu negócio, esse vídeo vai mudar isso hoje. Eu sou Stoner Bonini, sou estrategista digital e nos próximos minutos você vai descobrir qual a rede social ideal para sua empresa. Gente, não tem como. 99% aí dos empresários, dos empreendedores principalmente, cometem o mesmo erro, que é escolher as redes sociais pela popularidade que a rede social tem e não pela estratégia do negócio. Quem trabalha com rede social, social medias, vão saber do que eu estou falando, porque é algo muito comum. Recentemente, eu, inclusive, atendi uma pessoa, essa mulher, no caso, ela estava investindo há muito tempo na construção de conteúdos, criando muito conteúdo, conteúdos até de qualidade, muito bons, porém ela estava aplicando todos esses conteúdos na rede social onde o público dela não estava. Ela acabava vendendo mentorias ali e ela estava tentando fazer essa venda através do TikTok. É comum ter o público dela dentro do TikTok? Não, o público dela no quesito ela em específico não estava lá dentro. Então, com uma análise muito rápida ali de público, cliente ideal e persona, a gente conseguiu identificar que aquela não era a rede social ideal para ela estar. A gente fez a migração da estratégia para uma outra rede social, adaptamos a estratégia para aquela rede social em específico e conseguimos começar a fazer as vendas da mentoria dela. Então, sim, 99% aí das pessoas erram muito e erram feio na hora de escolher a plataforma para fazer as vendas, para trabalhar. E isso se dá porque cada rede social ela tem um DNA muito específico, assim como nós. A gente tem o nosso DNA e tudo mais, mas as redes sociais elas também têm os delas. No passado, o Facebook, por exemplo, eu gosto bastante de citar o Facebook como exemplo nesse quesito, ele era uma rede social jovem, era uma rede social que tinha acabado de nascer, de chegar, então foi uma novidade para os jovens e tinha muito jovem lá dentro. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje o público do Facebook, o consumidor do Facebook, ele é um público mais 35. Então acaba que hoje os jovens estão no TikTok. Os jovens de hoje estão no TikTok, né? E quando a gente fala dos jovens de hoje, a gente fala ali do público de 15 anos, tá, galera? Um público ali superior a 15 anos, de 15 a 20 anos, é um público que está consumindo TikTok muito mais do que o meu próprio público. Eu mesmo, eu já sou uma pessoa do Instagram e o meu público é um público que é usuário do Instagram. Quando a gente ignora esses fatos, a gente acaba queimando dinheiro. Simples assim, porque a gente vai tentar organicamente, não vai funcionar, a gente vai para o tráfego pago, vai começar a investir dinheiro em cima das redes sociais para ter retorno, e o retorno vai ser sempre mínimo. Mínimo e sem qualidade, né, galera? Porque vai vir aqueles leads que vão dar só dor de cabeça. Mas para você escolher a sua rede social ideal para a sua empresa, existem 4 critérios que você deve responder antes de tomar a decisão de qual rede social utilizar. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você tem que escolher apenas uma rede social e que não precisa estar nas outras. Não. Quando você está começando, quando você está empreendendo, a gente tem que acabar fazendo todas as coisas ali sozinho. É muito difícil produzir para todas as redes sociais. Cada rede social tem um formato de conteúdo muito específico e deve ter uma estratégia específica para cada rede social. Então, um empreendedor tirar o tempo ali da agenda dele para produzir uma estratégia para cada rede seria meio que então a gente precisa ter essa análise antes, entender quem é o cliente ideal, entender aonde ele está, para a gente focar e produzir estrategicamente para aquela rede. O que a gente pode fazer depois é repostar toda essa estratégia nas outras redes e manter a presença em todas as redes. Mas o ideal seria ter ali a produção adequada para cada uma das redes. Como a gente está falando ali de um público iniciante, um empreendedor, muito provavelmente não vai ter uma equipe, mas caso você tenha uma equipe, ela precisa ali ter a atenção de produzir para cada rede especificadamente, tá bom? E o primeiro critério para você entender qual é a rede social ideal para sua empresa é entender qual é o seu negócio. Sim, a maioria dos empresários que chegam até aqui, eles não conseguem compreender ou nem explicar direito qual é o tipo de negócio deles, eles não sabem quem é o cliente final, se é um B2B, se é um B2C. Quando a gente está falando de B2B, né, a gente fala de empresas para empresas, a gente tem o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede social muito mais corporativa, empresarial, onde a gente tem uma presença de autoridade, construir autoridade lá dentro é muito importante.
os conteúdos que são produzidos dentro do LinkedIn e os conteúdos que são produzidos dentro do Instagram são completamente diferentes. E isso é perceptível. Você consegue abrir o seu LinkedIn ali e ver quais são os conteúdos que tem lá dentro e consegue abrir o Instagram e ver que não tem nada a ver um com o outro. E você vai encontrar o perfil de uma empresa tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Porém, as formas de produção de conteúdo são diferentes. Então, a gente precisa entender qual é o tipo do meu negócio. Se eu estou no final do dia vendendo para uma empresa ou para uma pessoa física. Por que que eu preciso entender isso? Porque se eu estou vendendo para uma pessoa física no final do dia, eu quero me conectar com pessoa, não faz tanto sentido eu focar no LinkedIn para a produção de conteúdo, visto que no LinkedIn a ideia é conectar empresas com empresas, negócios com negócios. Tem mais esse foco e não o foco das pessoas ali, que é o Instagram atende super bem. Quando a gente fala do B2C, né, que ali tem o cliente final como o objetivo, né, estão as pessoas ali no final da nossa ponta, a gente está falando de produção através de Instagram, de Facebook, criar comunidade, criar grupo. A gente pode utilizar o TikTok para viralizar os nossos conteúdos, é muito importante também. E um exemplo prático aqui seria um advogado e a loja da Mariazinha que vende roupas. Para um advogado, se ele é um advogado empresarial, o LinkedIn é a saída dele. Para a Mariazinha que está vendendo roupa ali no bairro, ter um Instagram com um engajamento ok, é muito mais viável. Ela viralizar as roupas delas no TikTok é muito mais viável, porque ela vai atingir o público dela muito mais fácil e para o advogado, ele vai atingir o público dele muito mais fácil, se ele construir um bom LinkedIn. O segundo critério é aonde o meu cliente realmente está ativo. Todo mundo tem todas as redes sociais. Eu, por exemplo, tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o X, né, o antigo Twitter, YouTube, tenho todas as redes sociais possíveis e imagináveis, tenho até algumas ali que são substituições, né, tenho nossa, eu nem lembro o nome de todas as redes sociais, mas são bastantes mesmo. Eh, Porém, ninguém está 100% ativo em todas elas. As pessoas têm preferências e o seu público-alvo, o seu cliente ideal, ele também tem a preferência dele e você precisa entender essa preferência dele para você saber em qual rede social você vai estar ativo. Por que que é importante a gente saber? A partir do momento que a gente começa a mapear o nosso cliente ideal ali, a nossa persona, a gente vai descobrir qual rede social usar. O LinkedIn, ele está associado ali a executivos, tomadores de decisão, perfis empresariais. O Instagram, ele é um pouco diferente, porque ele já tem uma pegada mais lifestyle, ele tem um público que varia de 25 anos a 40 anos. O Facebook, como eu já falei, ele tem um público que é mais 35, ele está focado em criação de comunidade, grupos. E o TikTok tem um público que é a geração Z. É um público que está ali mais focado nas trends, é um público que está mais focado no entretenimento, é um público que não está buscando um conteúdo tão sério ainda. Então é muito fundamental a gente entender quem é o nosso público-alvo, a gente ter os desenhos da nossa persona, porque com os desenhos da nossa persona a gente vai saber aonde elas estão se encaixando. E a partir do momento que a gente sabe aonde ela tá, a gente sabe aonde a gente precisa ir. Terceiro critério é o tipo de conteúdo que você consegue produzir. Nem todo mundo é capaz de produzir todos os tipos de conteúdo. Isso sempre me traz uma reflexão do mundo da atuação, né. Falam que um comediante pode fazer drama muito bem, mas um dramático não consegue fazer a comédia, que seria ali que fazer as outras pessoas rir é um dom, né. E eu acho que isso faz total sentido, porque nem todo mundo consegue produzir todos os tipos de conteúdo. Existem pessoas que conseguem produzir conteúdos educacionais excelentes, mas não vão conseguir produzir conteúdos de trend. E existem pessoas que conseguem fazer conteúdos de dancinha maravilhosamente bem, mas não conseguem produzir uma videoaula ali ensinando você a dançar. E tá tudo bem. Você precisa ser sincero ali com você. Você precisa entender quais são os conteúdos que você é capaz de gerar. E a partir daí a gente começa a ter aquela conversação. Eu sou capaz de produzir esse tipo de conteúdo, meu público está nessa rede social. E a gente
começa a fechar o nosso ciclo. E chegamos então no quarto critério: quais são os recursos disponíveis que eu vou ter para a produção de conteúdo? Nesse momento você precisa ser 100% sincero com você. Qual é o tempo que você vai ter para produzir conteúdo? Quanto que você vai poder investir ali nas produções de conteúdo? Porque vai investimento. Você pode começar produzindo com a câmera do seu celular, mas com o passar do tempo você precisa melhorar a qualidade da câmera. Com o passar do tempo você vai precisar melhorar a qualidade do som, da luz, do ambiente. Então tudo isso é muito fundamental você saber. Então precisa dessa honestidade sua com você mesmo. Não adianta você botar lá no seu escopo que você vai produzir 3 vídeos por dia e você não ter tempo para fazer essa gravação. E você não ter tempo para fazer essa edição. No final do dia, você só vai se sentir frustrado consigo mesmo por ter colocado uma meta ali e não ter cumprido ela. Então, vamos ser realistas. Qual é o tempo que eu tenho? Quais são os tipos de conteúdo que eu consigo gerar? Onde o meu cliente está? Porque a partir do momento que eu consigo responder essas perguntas, eu consigo determinar qual vai ser a minha constância. Então, beleza, chegamos aqui. Meu cliente ideal, ele está no Instagram, eu sei produzir conteúdos educativos e eu tenho tempo para produzir um vídeo por dia. Então, você já sabe quantos conteúdos você vai postar naquela semana. Você vai produzir um conteúdo por dia. Não vou produzir no sábado e nem no domingo, porém eu vou aparecer nos stories no sábado e no domingo. Eu vou estar todo santo dia ali nas redes sociais. Isso é ser 100% responsivo ali com a empresa também, tá, galera? Porque a empresa, ela depende dos resultados que as redes sociais são capazes de trazer, e você precisa ser responsivo ali. E lembra, galera, que uma rede social bem feita é melhor do que 3 mal feitas. A gente já falou ali no início do vídeo que todas as pessoas podem ter todas as redes sociais, mas elas não vão estar presentes em todas elas. E a gente precisa saber identificar onde o nosso público está ativamente para a gente conseguir focar na produção ali. Isso não nos impede de pegar aquela produção que a gente está fazendo e postar nas outras redes sociais. Não, isso não nos impede. Porém, para o tiro ser um pouco mais certeiro, veja onde seu público está, atira direto ali nele, para a gente conseguir ter mais resultado, beleza? Agora no final, é só você pegar uma folha de papel, faz um X aí no meio, coloca as 4 perguntinhas, responde elas. E aí sim você vai conseguir ver qual é a rede social ideal para o seu negócio. Isso é fundamental, você precisa definir qual é a rede social antes de sair criando conteúdo. Se você quer ir mais fundo, se você quer saber não só onde estar, mas como criar conteúdo que se comunique com o seu público-alvo, com a sua persona e transforme eles em clientes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu e-book sobre público-alvo e sobre persona e como manipular eles para que eles se tornem clientes pagantes. Então, se você quer se aprofundar mais, quer descobrir quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona, clica no primeiro link aqui da descrição. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo e compartilha com quem precisa identificar o público-alvo, a persona e qual a melhor rede social para a empresa dela. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!